Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Juliana Pádua e hoje eu vou terminar com vocês a sequência didática 6, com a relação de sentido no gênero textual crônica. Nas próximas aulas, vocês terão a revisão para a prova, para a 5, e hoje, o objetivo principal é tentarmos aplicar toda a parte semântica, a parte de vocabulário, de sentido das palavras que nós verificamos em teoria, nesse gênero. Tudo bem? Além disso, nós vamos falar da beleza e do lirismo. Então, eu escolhi aqui um texto com muito carinho para trabalhar e eu espero que vocês gostem. Objetivos da aula. Nós vamos fazer a leitura da crônica com o título Sobre a Beleza, etc., a importância do lirismo no tempo da indelicadeza, do autor Julian Fuchs, ou Julian, porque é um nome hispânico, embora ele seja brasileiro. Essa crônica é bem recente, é do ano passado, data de junho de 2020, e também o autor é bastante contemporâneo, é muito atual, é um jovem escritor, na realidade, na casa dos 40 anos. Então, também a temática nos toca no momento, né? A partir da crônica, nós vamos fazer a revisão da sua estrutura, vamos falar dos tipos mais recorrentes desse gênero textual, e vamos analisar, é claro, o contexto e os objetivos da crônica que nós vamos ler. Além disso, nós vamos identificar os aspectos significativos, uso de expressões de palavras, análise da própria crônica, interpretação, compreensão textual, e a relação com a polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, que seriam os conhecimentos aplicados. Eu vou fazer da seguinte forma com vocês. Eu vou ler cada parte para mim é um parágrafo, e eu vou comentar um pouquinho, depois nós vamos tratar da estrutura textual, relembrar algumas questões, e aí sim vamos fazer atividades que são questões de certo ou errado, a partir dessa crônica, desse texto lido. Tudo bem? Vamos lá. Obras de referência, desta vez nós temos as duas obras, né? Produção de texto para a parte teórica da crônica e a gramática para essa parte semântica e significativa das palavras. Vamos à leitura da crônica. Sobre a beleza, etc., a importância do lirismo no tempo da indelicadeza. Que me perdoem os muito feios, os muito ignorantes, os muito sórdidos, mas beleza é fundamental. Já disse Vinícius de Moraes, no poema equivocadíssimo, que aqui prefiro malversar. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso, qualquer coisa de dança. É preciso fertilizar a agrura do concreto, colorir a brancura das paredes lisas, romper a imobilidade asséptica dos dias, com alguma dose de beleza, de delicadeza, de lirismo. É preciso que a vida não deixe de ser nunca, ainda que só por um instante, a eterna dançarina do efêmero. A gente já percebe aqui o tom poético e lírico nessa própria temática, nesse próprio jeito de tratar a beleza, que nós vamos descobrir qual seria ela. E no primeiro período a gente tem um impacto até equivocado de achar que ele vai falar, né, ou vai ratificar a frase beleza é fundamental, nos moldes de Vinícius de Moraes. Malversar aí seria se apropriar para dizer alguma coisa, que é o que ele vai fazer. É preciso atravessar e tornar belo coisas que estão, de repente, moldadas ou com aparência, né, e dentro de uma realidade não bela, não bonita. Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. E também, aí, como parte do vocabulário,
esse fertilizar a agrura do concreto, né? A agrura seria uma parte íngreme, uma parte mais dura, né? Então, fertilizar esse concreto, colorir a brancura das paredes lisas e romper a imobilidade asséptica. O asséptico é o limpo, o muito higienizado. E aí a vida toma a forma de uma metáfora, né? A eterna dançarina do efêmero, aquilo que passa rápido, né? Que dura um instante, mas que tem aí, de forma paradoxal, a característica da eternidade. Mantenho ao lado da minha cama uma pilha de pequenas belezas, tão banais quanto íntimas, para acessar em momentos de insensata paz ou de sutil desespero. São livros que habitam há um tempo incerto, transitórios e perenes. Livros que têm o estranho poder de me afastar do mais contingente dos Deus e assim me devolver a mim mesmo. Com eles atravesso a mim e ao mundo, atravesso a turbulência agressiva das notícias, a algazarra de tantos analistas, peritos e especialistas, todos munidos de suas razões e certezas. Com eles me abrigo na dúvida, tantas vezes saturada de lucidez. É perceptível agora, mais ainda, o aspecto subjetivista, intimista desse relato, uma linguagem que se vale muito da função emotiva, é claro, em primeira pessoa, e também a função poética, pelo arranjo das palavras, pelas colocações. E aí a gente começa a vislumbrar o que são as belezas, ou a beleza que o autor coloca inicialmente. Pequenas belezas, que ele mantém ao lado da cama, né? Como livros, narrativas, em que ele encontra um universo, né? Uma gama de possibilidades de vidas. Então, aí a gente tem, né? Uma abertura no nosso olhar em relação ao que seria a beleza para esse escritor. E isso ele faz em meio a uma turbulência agressiva das notícias, de especialistas, peritos, e a gente vai entender que contexto é esse, né, que ele vai definir um pouco mais à frente. Penso ser necessário algum lirismo no tempo em que vivemos, porque o lirismo, por definição, altera o mundo com a direção subjetiva do olhar, contrariando assim toda a clareza ilusória, toda a objetividade falsa dos argumentos. O lirismo refunda a complexidade do mundo, turvando-o com o mais pessoal das lentes. E sejamos sinceros, como olhar sem nenhuma lente este mundo em ruínas que a cada manhã nos desperta? Como não fugir diante dessa vista horrenda a algum lugar íntimo? Como não tentar olhar a vista com a lente das lágrimas ou a lente da beleza? Então, parece um momento bastante doloroso em que a gente só encontra algum refúgio, uma saída na própria persona, na nossa própria subjetividade, no nosso individualismo e no lirismo. Nós que trabalhamos aí bastante o aspecto lírico, emocional, e o lírico que é também voltado para a composição poética, né? E até na sua origem ligada à música, né? Tem a ver com esses sentimentos aí do escritor. É importante perceber a forma de colocar, né, de colocar coisas opostas, contraditórias e até uma relação paradoxal, né? Porque clareza ilusória, objetividade falsa dos argumentos, né? Quando a gente acredita que alguém consegue argumentar, parece verdadeiro, e na realidade o lirismo
turva o mundo, mas ao turvar, ao tirar aquela lente única, está revelando muito mais do que uma suposta verdade objetiva. Então, também é aí o autor desmontando, né, desestruturando uma verdade sobre as verdades sobre a realidade única, sobre essa realidade trágica que ele descreve aí. Triste sina destes tempos, a gente se propõe a falar da beleza e a feiura, a ignorância, a sordidez dão um jeito de invadir o que escrevemos. Não queria terminar este texto com um argumento ou com um repúdio óbvio a tudo o que temos visto de abjeto. Em vez disso, me recolho um dos meus lugares favoritos no mundo, um lugar cheio de beleza e tristeza e melancólica lucidez. Não vou me ofender se o leitor quiser ir lá se abrigar agora mesmo, em Sobre o Amor, etc. Talvez a crônica mais célebre e mais bonita que Rubem Braga já escreveu. Então, aqui existe novamente a oposição, né? O oposto da beleza, que é a ignorância, a sordidez de um momento. E também, neste momento, a gente consegue perceber, revelada aqui, uma intertextualidade, que aparece até lá no título da própria crônica, né, Sobre o Amor, etc., que é um texto de outro cronista, de um cronista muito famoso, de algumas décadas, que é o Rubem Braga. Depois eu vou até disponibilizar para vocês essa crônica inteira. Não coloquei aqui para a leitura porque ficaria muita coisa. E prestar atenção nessas questões aí da contradição desses valores opostos, né? O abjeto é aquilo que é desprezível. Tem uma relação aí com o que deve ser repudiado. Então, novamente, esse lugar da beleza é o lugar da leitura, do livro, né? É tanto que ele conversa, aí tem uma conversa com o leitor, né? Se o leitor quiser, né, se abrigar agora mesmo em uma obra, eu não vou me ofender, me deixar aqui falando sozinho e atrás do que vai dizer Rubem Braga. Era 1948 e o mundo devia se parecer muito pouco a este que eu tento turvar com a minha lente. Mas Rubem Braga fala já de um mundo de distâncias, de remissíveis separações, de quanto seremos todos diferentes quando pudermos voltar a nos ver, porque teremos incorporado o tempo da ausência. Não sei do que fala Rubem Braga, que passageira circunstância o afastava de seus amigos, de seus amores, mas percebo, enquanto ele fala, que a beleza tem sempre algo de transcendente, algo que transtorna passado e presente, e assim se eterniza, e assim nos leva para fora do tempo. Fora do tempo, não há de ser lugar ruim para se estar neste momento. Será que a gente já consegue saber qual é o tempo a que Julian Fuchs faz referência? Se não esse nosso tempo de pandemia, de isolamento social, de distanciamento, especialmente no ano passado, né? Ele escreve aí em junho do ano passado e isso fazia bem mais sentido. E essa é uma característica da crônica, né? De se tornar efêmera em suas relações, em seus contextos, porque ela capta um momento singular, né? Como uma fotografia. Então, aí, essa relação intertextual com Rubem Braga, que já falava das distâncias, das separações, mas em outro mundo, né? E também, essa crônica não está inteira, aí eu cortei um pequeno pedaço, depois eu coloco para vocês, e Fuchs também vai falar muito do tempo, dessa nossa relação com o tempo, que é bastante relativa, e que é
diversa, né? O tempo não é o mesmo para todo mundo, e esse tempo do lirismo que ultrapassa, que transcende o tempo que vivemos, que é a maneira de escapar, né? Então, não há de ser lugar ruim para se estar neste momento, se não fora desse tempo, especialmente aí, né, do que nós vivemos, do que nós sofremos, especialmente no ano passado. Vamos, então, revisar aqui um pouquinho. Antes, falando aí sobre o autor, né? Um pouco do Julián. Julián Miguel Barbeiro Fux nasceu em São Paulo, em 1981, como eu falei para vocês, né? Um escritor jovem. É escritor e crítico literário brasileiro, filho de pais argentinos. Em 2012, foi eleito pela revista Granta um dos 20 melhores jovens escritores brasileiros. Em 2016, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria romance e foi o segundo colocado do Prêmio Oceano de Literatura e Língua Portuguesa com o livro A Resistência. É graduado em jornalismo com mestrado em letras e doutorado em teoria literária, literatura comparada, e, né, tem toda a formação aí na Universidade de São Paulo, USP, com uma tese, né, ele se doutorou com uma tese com o título História Abstrata do Romance. Vou contar uma historinha para vocês. Eu conheci o Julián em 2019, né, tive a honra de conhecê-lo, inclusive tem um livro, esse livro A Resistência, autografado por ele, e ele é o tradutor dos livros, né, de 2 livros, de 2 obras de uma autora que eu pesquiso, que não é brasileira, ela é do Chile, de Amela Eutit, e ele é o primeiro brasileiro a traduzir essas obras dela. Então, em 2017, eu fui a Paraty para entrevistar a autora e para conhecê-lo, não consegui, e por uma feliz coincidência, houve um evento cultural amplo em Brasília, pegando várias cidades, e um deles, né, foi aqui, praticamente no meu quintal. Eu moro perto do Parque Jequitibás, em Sobradinho, e o Julián veio, né, para esse evento e nós conversamos. Então, foi bastante gratificante conhecer esse escritor e tenho imensa admiração por ele. Se vocês tiverem oportunidade, conheçam. Vamos lá. Agora sim, nós vamos falar das características, relembrar as características da crônica. É uma narração curta. Normalmente, né, é isso falando narração para uma crônica narrativa, né? Descreve fatos da vida cotidiana, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico, irônico, possui personagens comuns, segue um tempo cronológico determinado, né? Lembrar a relação de Cronos, o deus do tempo, Saturno, com a crônica, né? Muito ligada ao tempo, ao momento. O uso da oralidade na escrita, coloquialismo, linguagem simples, narrativa em primeira ou terceira pessoa. Essas características são características gerais do que nós normalmente encontramos em uma crônica. Mas é importante lembrar que nós temos tipos diversos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Na estrutura da crônica, a gente tem a introdução, que é a apresentação do tema, o desenvolvimento, que vai conduzir ações dentro de uma crônica narrativa ou uma reflexão, que é o caso dessa crônica que nós lemos. Diálogo de exposição de ideias, então tudo depende do tipo de crônica. Na conclusão, nós temos a mensagem ou a experiência vivida, deixada ali pelo escritor ou escritora, autor ou autora, né? Tipos de crônica. Nós temos a crônica narrativa, humorística, descritiva, histórica, jornalística, crônica-ensaio, filosófica, lírica, e também não está aí explicitamente, nós vamos trabalhar com ela, que é a crônica argumentativa. Então, vamos lá. Na crônica narrativa, obviamente, nós vamos encontrar os elementos da narrativa, né? Então, trata de rotinas, temas do cotidiano, como eu coloquei para vocês, qualquer coisa pode se tornar crônica, né? Com a apresentação aí de poucos personagens, num espaço reduzido, e também com uma duração pequena, uma duração temporal pequena.
A crônica humorística, né, é aquela que se vale de situações contemporâneas, da política, da cultura, da economia, é normalmente uma crítica da realidade. A crônica descritiva, que trata de situações corriqueiras, mas em boa parte do texto vai predominar aí a descrição de pessoas, de objetos, de detalhes, e por isso que tem essa classificação. Mas ela pode também se misturar aí com uma crônica narrativa. A crônica histórica, e aí nesse momento é interessante a gente pensar que a crônica pode se apresentar na forma ficcional, e normalmente é ficcional, ou não ficcional, quando eu tenho uma reflexão como a do Fuchs, né, de uma vivência. É claro que as relações ali são líricas e poéticas, ou uma crônica histórica, que trata de assuntos reais, né, de uma realidade. Em relação à crônica histórica, nós tivemos aí o exemplo dos cronicões, das narrativas da Idade Média, né? Lembrar ali a crônica de Inês de Castro, que apesar da licença poética, digamos assim, na narrativa, né, dos fatos, que a gente não sabe exatamente ali, Fernão Lopes vai trabalhar provavelmente com aquilo que ele ouviu, né, sobre a história, com os relatos, mas tem uma base real, uma informação a partir de um fato real. Então, a crônica histórica possui personagens que vivem um acontecimento histórico específico e real, né? No caso ali, Dom Pedro, filho de Dom Afonso, né? Inês de Castro, que vinha de outro reino, Portugal, Espanha em rivalidade. Então, são questões históricas presentes. A crônica jornalística, né, normalmente utilizada pela mídia, foi por aí, especialmente a partir do século XIX, que nós tomamos conhecimento da crônica no formato que temos atualmente, né, por meio especialmente da imprensa, dos meios de comunicação. E a gente encontra aí essas crônicas em jornais, revistas, hoje em sites, né? No caso do Julian Fuchs, por exemplo, ele tem um blog, ele tem uma página com textos diversos, entre eles a crônica. Então, novamente, essa crônica vai incluir fatos do cotidiano, acontecimentos, eventos, e a crônica jornalística é a que mais se aproxima da crônica argumentativa, porque usa o estilo dissertativo, com uma apresentação de um ponto de vista sobre determinada questão. Nós temos também a crônica ensaio, né, que faz críticas aí às instituições de poder, relações sociais, e muitas vezes se vale da ironia, de uma expressão sarcástica, né? Lembrar aí as cantigas, né? As cantigas de maldizer, de escárnio, ali dentro do trovadorismo, satíricas. A crônica filosófica e a crônica lírica, né, que são as duas vertentes de maior aproximação com esse texto que nós lemos. Então, a crônica filosófica traz uma reflexão sobre um fato, um evento, o personagem pode se assemelhar a um filósofo, né? É uma crônica que foca em seu tempo mental, né, subjetivista, intimista, especialmente, e a crônica lírica, que tem ali expressões de traços de sentimentalismo, nostalgia, traços poéticos, né? Então, eu poderia classificar aí essa crônica que nós lemos nesses dois campos, especialmente filosófico. Mas aí vamos às questões, né? Não posso já ir respondendo, não, vamos pensar. Para as questões a seguir, marque-se para o que considerar correto e para as afirmativas analisadas como incorretas. A principal temática da crônica de Julian Fuchs é discutir os vários olhares que se pode ter o belo, ou seja, a beleza como aspecto relativo e subjetivo, que se processa de acordo com a percepção de cada um. Então, seria discutir os vários aspectos da beleza, né? Vamos pensar sobre isso aí. No início da crônica, a expectativa inicial do leitor sobre o conceito de beleza na visão do autor logo se desfaz para dar início a uma reflexão diversa à esperada.
Ao se referir ao poeta Vinícius de Moraes, o autor da crônica deixa claro que irá discordar de suas ideias sobre beleza e composição poética, sobre essas duas coisas, sobre a beleza e sobre a composição de uma poesia. Os termos feio e beleza, na crônica, estão em relação semântica de antonímia, são opostas. Esses dois referentes relacionam a construção física de pessoas na sociedade, divididas normalmente em belas ou feias. Vamos lá, se isso está presente na crônica, né? Então, olha só, a primeira aí é incorreta porque ele não se propõe a trabalhar os diversos aspectos, olhares da beleza. Ele direciona bem qual é o tipo de beleza que está falando, né? Uma beleza narrativa, uma beleza literária, lírica, poética. Então, essa está incorreta. A segunda tem essa ruptura, né, na expectativa, eu comentei isso antes. Não há indicativo exatamente de que ele pode até discordar do conceito de beleza, né, mas ele nada diz sobre o fazer poético de Vinícius de Moraes. Então, é uma questão que extrapola o que a gente pode extrair do texto ali, é incorreta. E também os termos feio e beleza estão sim numa relação semântica de antonímia, mas não é uma percepção de uma construção física que ele está debatendo ali, né? Sobre o que é feio fisicamente, o que se considera belo ou feio. Não é essa perspectiva. Vamos às próximas questões. Ainda que não tenha tratado diretamente do tema, ao que tudo indica, Julian Fuchs escreve a partir de um olhar reflexivo em meio ao contexto da pandemia e do isolamento social iniciado no Brasil em 2020. É isso, né? O intensificador adverbial muito, nas expressões muito feios, os muito ignorantes, os muito sórdidos, exerce um papel importante para indicar que o autor trata de uma caracterização entre extremos, reforçando a urgência do lirismo da beleza no cotidiano das pessoas. Para Fuchs, fertilizar a agrura do concreto e romper a imobilidade asséptica pode se relacionar à necessidade da presença de pessoas no espaço urbano ante a falta desses corpos em uma paisagem que não se altera ou consegue expressar vida e movimento. No final do primeiro parágrafo, Julian personifica a vida, existência humana, e a coloca no centro de uma ação que simboliza grande valor, mesmo diante da transitoriedade dos seres. Então, são questões também de interpretação e de uso das palavras aí. O termo pilha, mantenho ao lado da minha cama uma pilha de pequenas belezas, assume o valor polissêmico, ou seja, palavra que pode assumir vários significados, né? Pilha, como aquela que a gente usa, né? Em casa, né? Em aparelhos, especialmente aparelhos domésticos, uma pilha com o sentido de um monte, né? Um montante ali. E então, será que no contexto ele significa conjunto desordenado de coisas? Vamos às respostas aí. Então, a letra E eu falei já, né, que estava verdadeira. E, sim, esse advérbio, né, um muito aí, intensificador, vai mostrar a relação dos extremos entre o feio, né, seria o horror, e a beleza, em contraposição. E a urgência, né, de a beleza vencer esse horror. É essa a proposta do Fuchs aí. Então, também é correta, né, quando a gente percebe que esse fertilizar a agrura, esse concreto duro, né, ele está assim, e essa é chamada imobilidade asséptica, porque as ruas não têm mais pessoas, né? Então, o asséptico é a limpeza, é preciso que a presença das pessoas possa mudar essa paisagem, né? Esse retrato, os corpos ocupando novamente, se movimentando.
sim, a vida aí assume essa metáfora, né, da dançarina, da bailarina, e é claro, ele coloca, né, a eterna efemeridade das coisas, dos seres. Isso é uma relação com o transitório, com aquilo que passa. O termo pilha significa aqui um monte, né? São as obras, os livros, mas não é um conjunto desordenado. É uma maldade aí, porque a única coisa errada, né, seria esse conjunto desordenado das coisas, só mesmo para a gente poder ter a noção de uma análise completa, né? De não cair nessas questões. Uma questão de prova eu não colocaria assim, né? Aqui só para chamar a atenção de vocês em relação ao significado dessas palavras e o valor polissêmico dela. Bem, mais uma sequência aí para a gente que diz o seguinte: no trecho, são livros que me habitam há um tempo incerto. Né? O há do verbo haver. Falando assim, não há diferença nenhuma. Né? Então, olha só, o verbo haver possui uma variação que pode ser expressa por há, né? Esse A aí sem o H, e o A com H do verbo haver. Né? Então, a preposição e o A do verbo haver. E isso é classificado como homônimo perfeito? Aí a gente vai ter que relembrar esses conceitos. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Na crônica de Fuchs, as palavras transitório e perene estão na relação de sinonímia, transitório e perene, e marcam a noção de um tempo passageiro e inapreensível a que o autor se refere. O termo em destaque no trecho livros que têm o estranho poder de me afastar do mais contingente dos eus pode ser substituído, sem prejuízo semântico ao contexto, pela palavra incerto e duvidoso. Então, eu não coloquei vocabulário justamente para a gente ir trabalhando essas palavras, né? E será que é possível trocar aí o contingente por algo incerto, duvidoso? A crônica de Julian Fuchs pode ser classificada como crônica filosófica, eu até mencionei, uma vez que faz reflexão sobre um aspecto relevante da vida. Além disso, encaixa-se no gênero crônica por tratar de um fato do cotidiano em um texto relativamente curto. No segundo parágrafo, o autor demonstra grande pessimismo e desesperança diante da situação atual de muitas incertezas e tragédias. Vamos tentar voltar ali na... Deixa eu ver se eu consigo rapidinho aqui. Vamos lá, segundo aqui. Mantenho ao lado da minha cama uma pilha de belezas, ele vai falar disso, dos eus, né? Com elas atravesso a mim, ao mundo, a turbulência agressiva das notícias. Será que é possível afirmar que ele tem esse tom aí totalmente pessimista? Então, né, diante das incertezas e tragédias, vamos às respostas. A primeira aí, esse par, né, forma, sim, um homônimo. O que é o homônimo? Quando eu tenho a mesma pronúncia, né, uma pronúncia igual e uma escrita diferente, e, claro, com significados sempre distintos, mas aqui eu não tenho exatamente um homônimo perfeito, né, que a gente vai dar o exemplo agorinha para vocês. O que há de errado aí na próxima letra, né, entre transitório e perene? O perene é aquilo que dura, né? O transitório é o oposto, então não é uma relação de sinonímia, sim de antonímia. O contingente, eu posso até não conhecer a palavra, mas tentar deduzir pelo contexto, né? Então, olha só, livros que têm um estranho poder de me afastar do mais incerto e duvidoso dos eus. Eu posso substituir aí por esses termos, né? E que tem o mesmo significado do original. É uma crônica filosófica, eu já tinha comentado isso, e também
é um relato pequeno, curto, né, sobre uma questão da nossa vida, do presente e do momento. Apesar de mostrar aí todo esse horror do momento, não dá para dizer que ele é totalmente pessimista e dentro de uma desesperança, tanto que ele oferece a beleza como uma saída, né, diante desse cenário. Bem, vamos a essa questão dos parônimos, homônimos, né? Lembrar que a polissemia é a multiplicidade de sentidos, né? Então, é importante pensar nisso e não confundir com ambiguidade. Quando eu falo ambíguo, é quando eu, dentro do contexto, eu não consigo interpretar apenas uma coisa, né? Eu tenho um duplo sentido ali. Por exemplo, havia uma placa, não sei se ainda há, na entrada do lago, eu acho que próximo ali à Asa Norte, alguma coisa assim, que diz assim, ó, Fernanda vende sua casa. Ela vende a casa dela ou a casa da pessoa? Isso, né, um exemplo de ambiguidade, quando a gente não pode interpretar duas coisas. Mas a polissemia, apesar desse leque de possibilidades de sentido, não fica essa dúvida dentro do contexto. Dentro do contexto, isso se desfaz. Em relação a homônimos e parônimos, é importante pensar na própria palavra, homo aí como igual, né? Nomes iguais, parônimos, nomes parecidos. Então, deferir, né? E diferir de diferenciar, deferir de autorizar, de dar deferimento, né? A algum pedido, solicitação, paronímia. Homônimos aí, concerto. Quando eu falo concerto, eu posso tanto estar me referindo fora de um contexto à escrita com C ou com S, né? Então, são essas distinções. Então, os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita e significados distintos, sempre significados distintos num par de palavras. Já as parônimas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, e sempre também aí com significados diferentes. Vamos nos deter nessa parte dos homônimos, né, chamados homônimos perfeitos, que são as palavras que têm a mesma pronúncia, a mesma escrita. E aí, ainda que com significados distintos. Então, por exemplo, caminho. Eu caminho pela margem do rio, do verbo caminhar. O caminho não me parece seguro, que é o itinerário, né? Então, palavras, os homônimos homógrafos, né? O que é homo? Mesma grafia. Almoço e almoço. Mas aí eu percebo uma diferença, né? Na fônica. São heterofônicos, por exemplo. Tem uma diferença na distinção sonora. Já os homófonos, aí sim, é o mesmo som, só que grafias distintas. Esse aí eu coloquei até de propósito, né? O traz com S, traz com Z, aparece muito em redação, né? Porque o traz com Z do verbo trazer. E traz, a parte de trás, a posição posterior, confunde bastante. Também um exemplo aí de homônimos, né? Homônimos homófonos. Então, é basicamente isso que vocês precisam diferenciar nesses conceitos. Tudo bem? Então, uma parada aí para a gente relembrar essas questões. Vamos seguir, já estamos quase no final. É possível deduzir, no segundo parágrafo, que Julian Fuchs menciona as narrativas científicas e opiniões diversas no contexto de uma pandemia mundial que surgiu no final de 2019. Eles falam os especialistas, os entendidos, né? Então, a gente percebe, sim, essa parte. Já na segunda parte da crônica, é possível perceber que as belezas a que Fuchs se refere encontram-se nas leituras de obras que cultiva e que se localizam mais precisamente ao lado da cama do autor, do escritor. Para lidar com a dor e com o horror do momento, Fuchs indica a leitura de obras como forma de escapar desta realidade e sublimar uma outra vida até que isso tudo acabe. Será que ele faz isso? Olha só, voltando, né,
para as questões semânticas aí. As palavras objetividade e subjetividade no terceiro parágrafo do texto têm valor de antônimos e podem assumir os seguintes significados, respectivamente, né, nessa ordem. Valor de representação do real, objetividade, e subjetividade, reação lírica, intimista do eu. Há no terceiro parágrafo uma relação paradoxal entre clareza e visão turva do mundo, em que o lirismo se apresenta como o grande revelador de um olhar mais profundo e verdadeiro. Vamos às respostas? Então, sim, na primeira, né, em relação a esse contexto, essas narrativas. A segunda parte, que é exatamente aí o segundo parágrafo, né, o autor já começa a apresentar que seriam essas belezas de que ele trata, que ficam ao lado da sua cama. E, apesar de falar da dor, do horror desse momento, não há um indicativo de que você tem que escapar totalmente da realidade até que tudo isso acabe. Ele nem menciona essa parte aí. Vamos às palavras objetividade e subjetividade, né? Então, a gente vai ter que voltar ali no terceiro parágrafo, tá? Mas já comentando o próximo aqui, essa relação paradoxal que eu já citei também, né? Entre a clareza turva, né? Então, essa realidade que mais esconde do que revela, e o lirismo e a beleza que dão conta de algo mais profundo e verdadeiro, sim. Voltando lá ao terceiro parágrafo, vamos ver. Entrando aqui. Penso ser necessário algum lirismo no tempo em que vivemos, porque o lirismo, por definição, altera o mundo com a direção subjetiva do olhar, contrariando, assim, toda a clareza ilusória, toda a objetividade falsa, né? Então, essas relações aqui, elas acabam assumindo outros valores, né? Que não só o objetivo ou subjetivo como nós conhecemos, tá? Por isso que a questão acaba se tornando incorreta. Vejamos lá. Tem valor de representação do real, né? Não, essa objetividade ela é turva, né? Ela não vai de fato mostrar a realidade. E nem a subjetividade é um escape somente, né? Ela é sim lírica, tem uma relação com o eu, mas é também reveladora. Então, ele faz com essas palavras uma oposição, né, interna entre elas, uma troca até de percepção de conceito. Porque tudo que a gente tem que analisar, a gente tem que analisar no contexto, né? Não basta saber a palavra fora dela, fora desse processo textual. Essa é a última parte, né, que diz o seguinte: nos dois últimos parágrafos, o texto faz uma trajetória intertextual com referência a outro cronista importante que também tratou sobre as experiências cotidianas. A partir disso, entendemos o empréstimo que Fuchs faz da obra citada de Rubem Braga no título, né, sobre ali o amor e etc., né, que ele coloca. É exatamente isso. No penúltimo parágrafo, o melhor vocábulo para substituir a palavra sina, em triste sina destes tempos, é a palavra destino. Embora a palavra destino possa, sim, se referir a sina, o meu destino, o fado, aí tem muito mais relação com sorte, né? Uma triste sorte. Então, como ele fala que a melhor palavra seria essa, né, a gente considera incorreta. A palavra abjeto significa, entre outras coisas, desprezível. O uso dessa expressão no quarto parágrafo revela que o escritor da crônica tem grande dificuldade de lidar com o momento atual e só consegue enxergar o horror à sua frente. Nem precisa voltar lá para saber que não é correta. Na parte final da crônica, a beleza completa o papel de ser uma expressão fora do tempo.
Daí a possibilidade de nos fazer superar as dores do momento atual, também com a expectativa do reencontro entre as pessoas, que ele coloca lá no final, e essa é correta, conferindo aí. Então, eu termino com uma citação do Rubem Braga, que é o cronista de referência aí do Julian Fuchs, que diz o seguinte, em uma crônica chamada Sobre o Amor, Desamor. Mas no meio de tudo isso, fora disso, através disso, apesar disso, tudo, há o amor. Ele é como a lua, resiste a todos os sonetos e abençoa todos os pântanos. Então, ficamos com a poesia, com a beleza e com o lirismo nesse final do semestre, final dos nossos estudos até aqui. Até mais, obrigada aí pela paciência, por tudo, e até a próxima.